Será que eu me posiciono ou não? Será que eu deveria falar sobre racismo só porque todo mundo está falando, ou seria muito estranho falar sobre isso? Mas será que entrar em discussões desse tipo é saudável? Você que é espírita já se sentiu assim? Então vem comigo. Eu sou a Pri, que é espírita, e hoje a gente vai conversar sobre espiritismo e posicionamento. Desde que toda a situação aconteceu com a morte do Floyd nos Estados Unidos, com a morte do João Pedro no Rio de Janeiro, morte não, assassinato, e agora, mais recente, a morte do Miguel, mais uma vez assassinato. A gente fica sabendo de todas essas notícias e lamenta muito, fica muito triste com tudo isso, mas às vezes bate aquele medo de se posicionar e ser mal compreendido. E esse medo muitas vezes vem pelo fato da gente não saber se a gente vai acabar falando demais, vai falar de menos ou vai deixar de falar alguma coisa. E claramente sempre tem aquelas pessoas que se aproveitam do momento da situação para alavancar os seus perfis falando sobre determinados assuntos. E por aqui a gente segue se perguntando qual é o nosso papel enquanto espírita, principalmente enquanto jovens espíritas. E eu sigo me perguntando qual é o meu papel, principalmente por ser mulher, negra e lésbica, dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita. E claro, isso gera muita responsabilidade, né? Levar essas bandeiras gera um tanto de responsabilidade e a gente tem que saber conduzir bem isso. E esse saber conduzir implica justamente na responsabilidade de como falar, de quando calar, né? De quando estar ouvindo e principalmente para representar todas essas causas que eu carrego. Quando eu comecei esse canal, a minha ideia era justamente falar só sobre espiritismo e espiritualidade. E claro, correlacionando isso com artes, com música, com filmes, com séries, com as coisas que eu tenho procurado falar aqui dentro. E justamente para tentar trazer uma vibração diferente para as pessoas, para a gente parar de pensar em alguns tipos de assunto que deixaria a gente meio para baixo nesse momento de pandemia. Só que a pergunta que fica é: será que a gente consegue realmente manter a nossa vibração 100% enquanto está acontecendo tanta coisa ruim, tanta coisa triste, pessoas morrendo, seja por Covid, seja por outras causas? Será que a gente realmente consegue se manter tão dentro de uma bolha a ponto de esquecer de tudo isso, né? Colocar isso tudo para baixo do tapete, tudo em prol da nossa super vibração e de ficarmos incrivelmente maravilhosos e harmônicos? E aí eu me lembro de uma frase do filme Comer, Rezar e Amar, que é um filme que eu adoro, onde a Lisa está conversando com o guru sobre equilíbrio, e aí ele fala para ela que às vezes estar em equilíbrio é justamente perder o equilíbrio. E acho que no fundo se trata disso. Tipo, pra gente estar em equilíbrio, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa estar um pouquinho, minimamente alinhado com a realidade. Tem coisas que a gente não tem como simplesmente esquecer, deixar pra lá, fazer de conta que não está acontecendo. O que não significa que a gente precisa também estar vivendo uma bad vibe o tempo inteiro e o tempo inteiro procurando tragédia, procurando notícia ruim, se alimentando disso, porque claramente isso não vai fazer bem pra gente e não é se alimentando de tragédia que a gente vai fazer a diferença. Nesse contexto que a gente está vivendo hoje, pede claramente que enquanto verdadeiros espíritas, a gente saiba se portar, a gente saiba se colocar, que a gente saiba pensar de forma equilibrada. Que principalmente a gente saiba que nas redes sociais, a gente deixar a nossa opinião não significa a gente sair dando hate em absolutamente qualquer pessoa que pense de uma forma divergente da nossa. Agora, é claro que se for uma pessoa fascista, que vai totalmente contra os princípios do bem-estar, da empatia, do amor, da caridade, do respeito, aí realmente não tem como a gente conversar com essa pessoa. Eu sou espírita, pelo menos eu me considero espírita hoje. E acredito que dentre todas as facetas do espírita, uma das principais coisas é seguir a Jesus Cristo como modelo de conduta moral. E dentro dessa conduta moral do Cristo, acho que não precisa a gente ficar falando muito, porque ele próprio disse que não veio destruir a lei. E quando ele fala disso, ele está se referindo às leis divinas, que são justamente um conjunto de leis que Deus imprimiu na nossa consciência, né? Todo mundo tem essa lei dentro de si, e de tempos em tempos, pessoas encarnavam
para nos relembrar dessas leis, tipo Moisés. Lembrando que quando a gente fala de lei, a gente quer dizer algo que segue um fluxo natural, sabe? Não é aquela coisa que a gente faz por obrigação, porque tem que fazer e tudo mais. Por isso, Deus é soberanamente bom e justo, porque Ele espera o tempo de cada criatura. Ele sabe que a gente vai evoluir, que a gente vai chegar lá, mas ninguém precisa obrigar a gente a chegar nesse ponto, sabe? A gente tem o livre-arbítrio para chegar nesse lugar no nosso momento, justamente porque todos nós sabemos que estamos fadados à felicidade eterna. E eu acho que dentro desse contexto de tudo que a gente está conversando, uma das coisas mais importantes a levar em consideração é a lei do amor e da justiça, que segundo a pergunta 879 do Livro dos Espíritos, quem conseguisse seguir a lei do amor e da justiça se igualaria em moralidade ao próprio Cristo, que foi justamente amável e caridoso com todas as pessoas. Então, tendo essa resposta como base, eu acho que a gente pode fechar alguns questionamentos que eu comecei lá no início do vídeo, que o nosso papel enquanto espírita, pelo menos na minha opinião, é justamente de estar inconformados com todas as coisas que estão desalinhadas à lei do amor. E que as nossas vibrações vão sim melhorar quando a de todas as pessoas estiverem melhor, ou pelo menos a maioria delas. Porque não faz o menor sentido a gente estar vivendo uma felicidade fake, onde só a gente é feliz e o outro está super mal. Que podemos e devemos sim deixar bem clara a nossa opinião, mesmo que ela vá de encontro com muitas pessoas dentro da doutrina que ainda não tenham entendido a proposta de Jesus Cristo aqui na Terra. E claro, a gente pode sim deixar a nossa opinião, desde que seja com muito respeito e empatia com a colocação do outro. E para fechar, a gente não pode ter medo de confrontar, de agir, de questionar. Inclusive, essa era a postura de Kardec. Se posicionar faz parte de estar encarnado. E estar encarnado é a gente fazer parte do planeta, ou seja, ser responsável por tudo que está acontecendo. A menos que a gente prefira viver dentro de uma bolha, sem aprender, sem compartilhar, sem dividir, sem nada. Simplesmente passar pela vida. A gente está passando por uma pandemia que é um momento extremamente difícil, onde tudo está se descortinando, todas essas coisas estão acontecendo, né? E a gente tem essa sensação de que está tudo muito mais difícil, está tudo muito mais dolorido. Mas eu acredito que isso é bom, porque o que era antes não era legal. O que a gente tinha como normal antes não era legal, e a gente está vendo isso. A gente já via, mas agora piorou, agora a gente está vendo muito mais, né? Parece que a gente botou uma lupa, e a gente está enxergando muito mais tudo aquilo que não faz mais sentido hoje. Nesse momento de crise, eu acredito que a gente vai se despedaçar sim, mas a gente vai se reconstruir desse despedaçar e vai ser uma reconstituição muito melhor. A gente vai sair muito melhor de tudo isso. E claro, eu enquanto mulher preta, lésbica, devo e vou me posicionar sim, com certeza. Aqui dentro do canal ou lá no Instagram, sempre que eu tiver uma oportunidade. É claro que como o canal é muito recente e eu preciso fazer muitos vídeos básicos, eu preciso e quero fazer muitos vídeos básicos relacionados à doutrina, vai ser um pouco mais raro esses momentos onde eu vou sentar como esse vídeo para deixar minha opinião. Então assim, vão ser momentos pontuais, mas vão haver esses momentos. E eu vou tentar correlacionar alguns temas também com a doutrina, para a gente sempre estar alinhando e sempre estar conversando sobre coisas da vida, coisas do dia a dia. Eu já passei por muita situação na minha vida onde eu me calei justamente para não magoar os outros, para deixar a pessoa no cantinho confortável dela, e acabei ficando triste e ficando doente. E acredito que isso não é saudável, eu não quero isso para você, eu não quero isso para mim. E o momento é agora, a gente precisa sim falar. Falar, claro, com educação, mais uma vez, com tranquilidade e com respeito aos outros. E sobre o racismo e as mortes, se ainda não ficou clara a minha opinião nesse vídeo, a gente volta lá para a resposta da pergunta 875 do Livro dos Espíritos. E a resposta é justamente que a justiça consiste em respeitar o direito de cada um. E aí eu vou deixar um questionamento aqui para vocês. Será que essas atitudes, elas são de respeito? Discriminar, preterir pela cor, pela sexualidade, pela crença? Será que a gente está sendo justo com o outro? Será que a gente está fazendo com o outro o que a gente queria que fizessem com a gente? Será que a gente está amando o outro? Será que Jesus Cristo teria feito isso se ele tivesse encarnado? Nesse momento?
Será que ele estaria tendo essas atitudes discriminatórias, racistas com as pessoas? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Vamos conversar porque a hora é agora. E é isso, eu espero que não tenha ficado muito pesado esse vídeo, mas é uma discussão necessária. Então, a gente se vê no próximo sábado e até logo!